Milton, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui essa noite com a gente. A palavra é do Senhor. Meus queridos amigos, a alegria é minha, tenho certeza. Como eu disse ainda há pouco, informalmente, poder falar sobre as coisas de Deus, as leis da natureza, falar sobre a nossa querida doutrina espírita, com gente tão distante do nosso Brasil, e sentir que estamos entre irmãos, é uma alegria, é uma grande satisfação. Como eu disse para a nossa amiga, a gente tem sempre essa impressão de que o nosso mundo, de fato, é um grande barco e todos nós estamos navegando nesse barco juntos, no mesmo rumo, na mesma direção, buscando as mesmas coisas. E isso nos fortalece, nos engrandece, nos motiva. E, como eu disse, é um motivo de alegria. E, para mim, uma experiência nova, no meio da tarde, aqui conversando. A gente normalmente faz essas conversas doutrinárias durante a noite, né? Parece que fica meio cultural isso. Então, é um pouco diferente, mas não deixa de ser interessante também da mesma maneira. Então, eu estou muito feliz e quero agradecer ao convite da Ana Lu, o Everton, que conheci agora, que está nos auxiliando, desse grupo Ponto de Luz, né, Ana Lu? E é muito bom, é muito bom. Então, sem delongas hoje, eu não sou palestrante, viu, pessoal? Eu quero trazer aqui temas para a gente discutir. Palestrante é o nosso amigo Divaldo, né? O Haroldo Dutra, esse pessoal aí são os palestrantes. Nós gostamos de debater os assuntos da doutrina, trazer para exposição e conhecimento. A gente aprende juntos, e quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Hoje, conforme eu tinha dito para a Ana Lu, eu trouxe um assunto que é, na verdade, uma grande provocação. O título do nosso debate de hoje aqui é Deus existe? Isso é uma pergunta, né? Deus existe? Porque, por incrível que pareça, nós aqui no Brasil vivemos num país que, declaradamente, pelo menos 80% da população é cristã. Isso graças, né, à colonização portuguesa, que é um país católico, e a influência dos jesuítas, por assim dizer, né? Quem leu lá o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conheceu bem essa história da colonização e da importância dessa planta do cristianismo aqui no Brasil. Então, nós vivemos num meio em que a maioria das pessoas são cristãs e acreditam em Deus. Naturalmente, é quase que cultural isso para nós. Acredito que aí na Irlanda também não seja muito diferente, porque, fazendo parte do Reino Unido, eu acho que aí é o catolicismo, como é que chama aquele católico da Inglaterra lá? O protestante, né? Não é o ortodoxo é da Rússia, né? O protestante, Enfim, mas são eminentemente cristãos também, né, Everton? são católicos, eles são cristãos, né? E nessa tocada, né, dentro desse esquema de religião, são deístas, né, acreditam em Deus. Agora, é interessante porque nós temos nichos, grandes nichos, de pessoas que não creem em Deus, na existência de Deus. Nós temos núcleos, por exemplo, entre artistas. É muito grande o número de ateus entre artistas de cinema, artistas de televisão, essas pessoas que vivem em função da imagem, do seu trabalho, são muito famosas em função disso. Parece que nesse contexto de vida não sobra muito espaço para se pensar nas coisas espirituais.
E então nós temos um número muito grande de pessoas. Eu fui dar uma olhadinha na internet outro dia. Olha só, eu peguei uma lista aqui assim rapidinho. Aline de Moraes, pessoas da nossa televisão aqui do Brasil, né? Aline de Moraes, Andréia Beltrão, Angelina Jolie, famosa internacional, Antônio Fagundes, das novelas, Brad Pitt, o ex da Angelina, Caetano Veloso, Chico Buarque, o nosso Dionísio, o Drauzio Varela, aquele médico famoso. Veja só, cinema, Jack Nicholson, Lima Duarte, das novelas, Nando Reis, das músicas, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nosso filósofo daqui, um dos 3 grandes que nós temos hoje, o Leandro Carnal. Vejam só quantas pessoas são declaradamente ateias, né? Isso para a gente, eu acho tão estranho, porque acreditar em Deus para mim é quase que como respirar, né? Uma coisa tão óbvia. Mas quando a gente vê essa quantidade de pessoas que não acreditam em Deus, a gente diz, ué, mas isso são pessoas famosas. Agora, a gente tem pessoas de grande destaque nas áreas das ciências que também não creem em Deus. Eu, por exemplo, achei muito estranho quando fui ler um pouco a respeito do Albert Einstein. Olha só, né, uma pessoa de uma inteligência reconhecida internacionalmente, fez uma contribuição excepcional para a ciência. Albert Einstein se declarava ateu. Figuras como Bill Gates, Charles Darwin. Isso para nós não falarmos naquele pessoal da época do iluminismo, os famosos, né? Do Immanuel Kant, Nietzsche. Nietzsche disse que Deus estava morto, né? Pessoal da época do iluminismo, em que as ciências trouxeram luzes ao mundo, e eles achavam que a ciência resolveria todas as coisas e que Deus era uma coisa antiquada, criada pela religião, simplesmente para controle da humanidade. Mas nós temos ali, século XIX ainda, Karl Marx, Engels, né, os criadores do marxismo, socialismo. E, aliás, dentro desse núcleo socialista marxista, nós encontramos um grande número de pessoas que, evidentemente, por adotarem essa filosofia, são também ateus, são ateus, né? Mas, assim, se a gente pegar Monteiro Lobato, Oscar Niemeyer, Pablo Neruda, Pablo Picasso, Freud, e um outro nome que me causou espanto, Stephen Hawking. Vocês conhecem, né? O Mundo numa Casca de Nós, lá que escreveu aquele livro da astronomia, muito famoso, Stephen Hawking. Eu fico sempre pensando assim, eu digo, poxa, pessoas de uma inteligência tão grande, né? De uma capacidade intelectual, como é possível que se declarem ateias? E aí a gente vai olhando, pesquisando o assunto, olhando a matéria. Outro dia vi a respeito, porque fico lendo sobre essas coisas, eu vi a respeito disso uma tese, um estudo de universidade, como é que a gente diz? É uma tese, um trabalho de doutorado, em que ficava claramente demonstrado que o nível intelectual dos ateus é maior do que o dos religiosos deístas. Interessante, né? A gente pensar assim, poxa vida, então as pessoas que não acreditam em Deus têm uma capacidade intelectual maior, resolvem problemas com mais facilidade. Interessante isso, né? É tudo coisa para pensar. E eu ficava pensando naquilo, digo, bom, a nossa amiga Nete Guimarães ali, que acho que vocês conhecem ela da internet, é uma neurocientista, né? Muito famosa, ela explica muito bem o funcionamento do nosso cérebro, né? Nós temos um lado que é o lado objetivo, que é aquele que faz as contas, que registra as datas, que faz a contabilidade, né? É o objetivo que cuida das coisas práticas. E temos um outro lado que é o lado o lado sensível, que cuida das coisas
impessoais, subjetivas, né, da espiritualidade. E aí a conclusão que aquele estudo da universidade chega é a seguinte: as pessoas religiosas que acreditam em Deus, na verdade, elas usam mais esse lado sensível, o lado intuitivo. E com isso, né, tem essa aptidão, essa facilidade de acreditar em Deus, nas coisas transcendentais. Já os objetivos, os práticos, os mais materialistas, que usam o lado objetivo do cérebro, têm essa dificuldade. Eles se atêm mais à matéria, né, o que pode ser provado. Nós encontramos nesse meio muitos agnósticos, né? Então, isso é uma coisa muito estranha. Mas, pensando nessas coisas, é que eu trouxe esse tema hoje para a gente debater, já que o número de pessoas que não creem em Deus é grande e essas pessoas têm um nível intelectual razoável, bom. A pergunta é a seguinte: nós, como espíritas e deístas, portanto, né, nós acreditamos em Deus, está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se nós acreditamos em Deus, eu fiquei pensando assim: será que nós, espíritas, estamos preparados para um debate sobre a existência ou não de Deus com um ateu? Se Albert Einstein viesse conversar conosco, né, e questionasse o nosso deísmo, né, a nossa crença, será que nós teríamos respostas para enfrentar os argumentos de um Albert Einstein? Ou a gente diz que acredita em Deus simplesmente porque é uma tradição. Ah, eu acredito em Deus, eu sou espírita, todo espírita acredita em Deus, então eu acredito em Deus também. Católico é cristão, acredita em Deus, né? Deus, está lá na Bíblia, que Deus criou o mundo, o céu, a terra, 7 dias, aquela história toda. Então a gente acredita em Deus. Será que é simples assim ou a gente tem convicção mesmo de que Deus existe? Bem, essa discussão sobre a existência ou não de Deus é uma coisa bem antiga, né? Nós, está ali já, como eu disse, na questão número 1, né, do nosso Livro dos Espíritos, nos diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E o que eu vou trazer para vocês hoje é a discussão sobre o paradoxo de Epicuro. O nome pode parecer esquisito, mas Epicuro foi um dos filósofos do período helenista, né? Ele viveu antes de Cristo, acho que 300 e poucos anos antes de Cristo, e ele fazia essa proposta porque ele era materialista, ele era adepto da teoria atomista de Demócrito, e aí ele criou esse paradoxo para criar esse desafio da existência, né? O nosso Deus de tradição judaico-cristã, como a gente conhece, ele desafiava que as pessoas provassem para ele a existência de Deus dentro desses conceitos que a gente conhece. Então, o debate que eu quero fazer com vocês hoje é exatamente esse. O Deus que nós conhecemos dentro dessa tradição judaico-cristã, ele tem aquelas características que Kardec descreve muito bem no Livro dos Espíritos, né? Se ele é o criador de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, então nós temos que Deus, ele é onipotente. O onipotente quer dizer que ele pode todas as coisas. Ele tem o poder máximo, ele tem o poder supremo, ele pode tudo, né? Não há nada que Deus não possa, dentro desse conceito dele ser a origem de todas as coisas. Então, se ele é a origem de tudo, Deus pode tudo, é evidente. E se Deus pode tudo, se ele fez todas as coisas, é porque ele também sabe tudo. Então, essa é uma outra característica divina. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, porque foi ele o criador de todas as coisas. Então, ele também tem essa característica. Então, Deus é onipotente, Deus é onisciente, e se ele sabe de todas as coisas, é porque ele também é onipresente, que é uma outra característica da divindade.
Quer dizer, ele está presente em todos os lugares, porque ele sabe todas as coisas. Para saber todas as coisas, tem que estar em todos os lugares, porque se ele não estivesse em algum lugar e alguma coisa acontecesse ali, ele não saberia, né? Como que Deus saberia se não estava ali? Então, se ele sabe, é porque ele é onisciente. E se ele sabe, é porque ele estava ali. E se ele está ali, ele é onipresente. Então, essas três características são fundamentais dentro dessa discussão do nosso Deus judaico-cristão, né? Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Mas ele tem uma outra qualidade, uma outra característica que Kardec destaca também muito bem, que ele é onibenevolente. Isso quer dizer o seguinte, que ele é um Deus bom. Ele não é um Deus que castiga, que quer o sofrimento das suas criaturas. Deus é eminentemente bom. Tudo o que Deus faz é bom. Nada do que Deus tenha feito é ruim, porque ele é a bondade suprema, no mais alto grau que a nossa inteligência possa conceber. Ou eu até ouso dizer, sem medo de errar, de que por mais que a gente se esforce para compreender a bondade de Deus, nós estamos muito longe do que verdadeiramente seja. Porque a nossa inteligência, a nossa capacidade ainda é muito limitada para a compreensão de Deus com toda a sua plenitude. Então, nós admitimos humildemente que dentro daquilo que nós conhecemos como qualidades, Deus as tem no seu grau máximo. O máximo que a gente possa imaginar sobre isso, Deus tem. Então, muito bem. Dentro desse raciocínio, de que Deus tem essas qualidades todas no grau máximo, uma pergunta que precisa ser feita, e é o centro do nosso debate, é o seguinte, e esse é o principal argumento dos materialistas, né? Sempre que um materialista vem debater a existência de Deus, vocês me desculpem ainda alguma tosse, que é o finzinho do Covid. Mas a pergunta central dos nossos amigos materialistas é o seguinte, eles perguntam para a gente assim, e era o tema central também do paradoxo do Epicuro. O mal existe? Se alguém viesse nos perguntar hoje, o mal existe? O que nós responderíamos? Nós diríamos, sim, existe. Basta a gente olhar. Pobreza, miséria, doença, guerra, fome, peste para todo lado, pragas. Aí a gente diz, sim, o mal existe. E aí é onde nós cometemos a primeira falha, porque Epicuro dizia, se o mal existe, Deus, com esses atributos de onipresença, onipotência, onisciência, onibenevolência, ele não pode existir. Porque é um contrassenso. Não tem como você dizer que o mal existe e Deus existe com essas características. Ele diz, de três, uma fica fora sempre. E esse era o grande paradoxo dele, né? Porque, veja, se a gente... vamos imaginar que Deus é, então, onipotente e onipresente. O mal existe. Se o mal existe, onde é que ele está? Né? Ele está onde? Ali na rua? Na pessoa que está doente? Ora, se Deus é bom, como é que ele não resolve aquele mal que está ali? Então, ele não é bom. Ou se ele não está vendo, então ele não é onipresente. Porque o mal está ali e ele não resolve isso.
Ou, por outro lado ainda, ele não é onipotente. Porque o mal está sobrevivendo, o mal está existindo, o mal está em todos os lados, e ele não tem poder para resolver isso. Então Deus não seria onipotente, ele não tem esse poder supremo. Então veja que a presença do mal é uma pedra no sapato do cristão e do deísta, que atribui a Deus essas qualidades, essas características supremas, né? Se a gente pegar assim, vamos raciocinar de novo, só para ficar bem claro isso, para a gente entender. Se a gente pegar Deus onipotente e onisciente, né? É aquele que pode tudo e sabe de todas as coisas. Então, se ele pode tudo e sabe todas as coisas, ele tem poder, porque ele é onipotente, ele tem poder para acabar com o mal, ele sabe como acabar com o mal. Mas não acaba com o mal, porque o mal existe. Então, ele não é a bondade suprema, ele não é onibenevolente, porque ele tem poder para fazer, ele sabe como fazer, mas não faz. Ou seja, deixa esse pessoal que se ferre. Então, Deus não é bom, porque nós não gostamos de ver um cachorro sofrendo e Deus aceita ver seus filhos sofrendo. Isso não é bondade. Então, eu não posso atribuir a Deus a bondade suprema, né? Se a gente pegar Deus como onipotente e onibenevolente, então, ele pode tudo e ele é bom ao máximo. Então, ele tem poder para acabar com o mal. Como ele é bom, ele quer acabar com o mal, mas o mal existe, ele não acaba com o mal. Por quê? Então, porque ele não sabe onde está o mal. Porque se ele soubesse onde está o mal, ele acabaria, porque ele tem poder e ele quer, porque ele é bom. Mas o mal existe, então Deus não sabe onde está o mal. Se Deus não sabe onde está o mal, então ele não é onisciente. Então, um dos atributos de Deus iria para o brejo. Quer dizer, também não dá. Então, veja que Epicuro criou esse paradoxo, essa discussão, para justamente mostrar que o Deus, com esses atributos que a tradição judaico-cristã mantém, não é possível de existir. Esse Deus não tem como, né? E tudo está na questão da existência ou não do mal. Eu achei muito interessante uma vez, quando eu via pela primeira vez essa questão do paradoxo de Epicuro, que foi perguntado para a palestra, e houve uma série de divergências de respostas em relação à existência ou não do mal. Eu fiquei achando assim interessante, olha só, os espíritas realmente têm uma confusão a respeito disso. Porque existiram respostas das mais diferentes. E, na verdade, a doutrina espírita nos orienta em relação a isso, né? As respostas mais comuns que a gente viu na época é assim, o mal é a ausência do bem, né? Então, quando foi feita a proposição, mal existe? Diz não, o mal é a ausência do bem. Como a escuridão é a ausência de luz, né? Então, onde tem luz, não tem escuridão. Onde tem o bem, não tem o mal, porque o mal é a ausência do bem. Essa resposta não, se a gente parar para analisar, ela não satisfaz, né? Porque se Deus é a luz, vamos pegar o exemplo da luz, né? Deus é o bem. Então, o mal seria uma outra coisa, que a gente acha que o mal existe, que ele está ali, mas isso é uma outra coisa. Ele não pode ser Deus, é evidente, porque Deus não seria mal, né? Então, as religiões, algumas aí que admitem a existência do mal, atribuem que o mal é uma criação do Satã, né? Então, esse Satã seria um tipo de Deus também, porque ele cria umas coisas, né? E é um tipo de Deus devotado eternamente ao mal, o que é um absurdo, né? Para nós entender isso é uma coisa absurda. Mas, então, o mal seria a ausência do bem. Mas veja que isso
tira ainda o atributo da divindade. Porque se Deus é o bem e Deus é onipresente, se Deus está em todo o lugar, não poderia existir um lugar onde existisse o mal. Porque se o mal é o bem e o bem está em todo lugar só existiria o bem. Então, se em algum lugar existisse o mal, é porque Deus não estaria ali. E se Deus não estivesse ali, ele não seria onipresente. Então, essa resposta não satisfaz. Essa resposta não convence. Porque tiraria de Deus o seu atributo de onipresença e de onisciência, de saber todas as coisas, né? Uma outra resposta que é muito comum as pessoas darem em relação ao mal é dizer que o mal não é uma criação divina. O mal é a consequência do livre-arbítrio do homem. Então, ele tira Deus, tira da responsabilidade de Deus a existência do mal. Diz, não. Esse negócio de mal não é problema divino, isso é um problema humano, porque nós somos falíveis. Então, o mal é uma consequência do nosso livre-arbítrio. Ora, essa é uma outra resposta que também não convence. Porque, veja, quem é que fez o homem? Foi Deus. O livre-arbítrio é uma característica humana. Né? É uma característica do ser humano. Nós fomos criados por Deus. Então, dizer que nós temos uma característica capaz de criar o mal quando nós fazemos nossas escolhas é o mesmo que dizer que Deus errou no projeto humano. Poxa, Deus errou quando fez o homem. Ele criou esse negócio de livre-arbítrio, e que esse negócio dá tudo errado. Isso não dá certo. Ele fez o ser humano. O ser humano faz escolhas ruins e isso cria o mal, que traz o sofrimento, e o mal está aí se perpetuando pela face da terra, e Deus fica vendo essas coisas todas. Então Deus não é todo-poderoso, porque tem um projeto errado de engenharia humana, errou. Poderia ter feito uma outra coisa que não fosse esse livre-arbítrio aí, que evitaria o mal, mas não fez. Ou então ele não tem poder para fazer, ou ele não é tão poderoso assim, que não sabia, teria que corrigir no meio do caminho esse projeto aí para ir acertando, né? Diz, isso aí deu mal, vamos corrigir, vamos fazer uma reforma, tira um pouco desse livre-arbítrio, põe um pouco de outra coisa e tal. Seria admitir que Deus é falível na sua criação. Então, essa resposta que diz que o mal é consequência do livre-arbítrio também não convence e não satisfaz a ideia que nós temos de um Deus que é poderoso, que é onisciente, que é onipresente e que é bom ao extremo, né? Também não satisfaz. Uma outra resposta que é bem interessante, que eu vi, foi até um rapaz bem jovem que falou isso, não me lembro a religião dele, no debate lá. Ele disse assim, não, o mal existe e Deus permite que o mal exista, porque a moral divina tem suas razões que nós desconhecemos para permitir a existência do mal. Deus tem suas razões. Ele que sabe disso. Ora, essa é uma outra resposta. Na verdade, isso é um sofisma, né? Um sofisma é aquele raciocínio que aparentemente ele é lógico, mas é a famosa resposta sabão, né? Quando a pessoa não quer enfrentar a resposta, o caso de frente, ele cria um sofisma que aparentemente tem lógica, mas que ele é uma resposta deliberadamente incorreta, né? Então, dizer que a moral divina tem suas razões que nós desconhecemos para que o mal exista, não retira, no fundo, a responsabilidade de Deus, né? Porque ele continua dizendo que o mal existe por responsabilidade de Deus. Quem que é o responsável por isso? Deus. Deus é que criou o mal. E ele tem lá suas razões para manter o mal aí. Ora, se o mal traz sofrimento, traz dor, traz angústia, e Deus, com suas razões, sejam elas quais forem,
aceita isso dessa maneira, bom ele não é, porque o negócio é ruim, porque o mal é ruim. Então, Deus não é onibenevolente, ele não tem a bondade no grau máximo, né? Ele está vendo todo mundo se ralar aí e está deixando quieto o negócio. Quer dizer, como é que pode ver uma guerra se ampliando na face do nosso planeta, pessoas morrendo de todos os tipos, das formas mais horrorosas, e dizer que tem suas próprias razões para que a coisa seja assim? Não é possível, né? Não é uma resposta lógica. Então, na verdade, todas as respostas que caminham nesse sentido, né, de atribuir a isso ou aquilo, ao livre-arbítrio, à ausência do bem, moral divina, sejam quais forem as respostas que as pessoas encontrem para a existência do mal, ela derrui a ideia do nosso Deus perfeito, poderoso, eternamente bom e justo, né? Ela não convive com isso, não tem como. Então, tem alguma coisa errada na resposta. Para nós espíritas, nós aprendemos, no estudo da doutrina, de que os espíritos nos dizem isso, né? Nós não precisamos concluir. Eles nos disseram com todas as letras, de que o que nós chamamos de mal, aquilo que a gente diz, o mal existe, existe, aquilo ali é mal, né? Aquilo lá é o mal. Isso que nós chamamos de mal é apenas ignorância do bem. Olha só que resposta profunda, né? O que nós chamamos de mal é a ignorância do bem. Portanto, nós podemos concluir dessa resposta de que o mal não existe. Para pensar, né? O mal não existe. Muito bem. Vamos desdobrar essa ideia, porque ela traz muita confusão quando a gente diz isso. Não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de expor o assunto, e quando eu faço isso presencialmente numa plateia, eu vejo que tem muita gente que balança a cabeça, muita gente que faz assim, outros que ficam assim, com aquele ar cismado. E se a gente abre as perguntas na hora, né, vocês acham que existe o mal? Existe. Todo mundo concorda que o mal existe. Porque estamos em sofrimento, né? Estamos num mundo de provas e expiações. Então, dizer que o mal existe é uma redundância. O mal existe, existe. Tá doendo bastante. Mas veja só, no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho lá que diz assim: bem-aventurados os aflitos, né? Lá no capítulo 5, Fénelon, 1861. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Então, veja. Fénelon nos dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo que muitas vezes aquilo que nos parece o mal é o bem. Nós achamos que é o mal por conta da limitação da nossa visão material das coisas dentro de um período de tempo muito curto e com horizontes muito estreitos. Quando a gente olha assim, né, focado num pedacinho pequenininho, a gente perde a paisagem do todo e acabamos achando que determinadas coisas são mal, é o mal, mas, na verdade, Fénelon nos diz que isso é só por defeito dos nossos sentidos, porque aquilo que nos parece o mal é um bem. No livro 3º do Livro dos Espíritos, que trata lá do o bem e o mal, nós temos as questões 629 a 646, toda essa parte que conceitua o bem e o mal.
Na questão 630, a pergunta diz assim: como se pode distinguir o bem e o mal? Resumidamente, né? Os Espíritos nos dizem que bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E mal é tudo aquilo que infringe as leis divinas. Então, bem, quando está tudo de acordo com as leis divinas. Mal, quando há uma infração às leis divinas. Então, nós atribuímos, né, sim, esse adjetivo de mal a algumas coisas. Não como ele existisse, não que ele exista como uma criação, mas ele existe como uma consequência. Agora, compreender essa natureza dessa consequência é que nos leva, então, a entender que, de fato, o mal não existe. Né? Como identificar? Como que a gente identifica isso, quando ele é mal? Evidentemente, pelas consequências. Né? Nós não temos ainda o domínio de todas as leis divinas. Então, quando nós, mesmo de boa vontade, querendo acertar, cometemos uma infração a uma lei divina, há uma reação. Aquela famosa lei de Lavoisier. Há uma reação em sentido contrário. E se ela é uma infração a uma lei divina, o seu efeito é ruim, é negativo, é deletério. E isso nos traz dor, nos traz angústia, nos traz sofrimento. Por isso nós chamamos de mal. Tem uma historinha do folclore chinês, muito simplesinha, que eu acho interessante, mas ela ilustra bem essa questão do bem e do mal. Tinha um fazendeiro, um fazendeiro chinês, tinha uma fazenda. Um dia, um dos seus cavalos fugiu. Aí os seus vizinhos vieram até ele e falaram, disse, nossa, vizinho, que coisa mais infortunada, né? Seu cavalo fugiu. Coisa ruim. Isso é muito mal. Aí o fazendeiro falou, pode até ser. No dia seguinte, o cavalo que tinha fugido voltou com ele, trazendo mais 7 cavalos selvagens. Aí os vizinhos foram lá de novo e disseram para ele, nossa, vizinho, que grande sorte a sua. O cavalo que fugiu trouxe mais cavalos para o senhor, né? Que sorte. Ele diz, pode ser. Depois disso, o filho do fazendeiro foi tentar domar um daqueles cavalos selvagens, caiu, quebrou a perna. Lá foram os vizinhos de novo. Ô, vizinho, que coisa mais triste, muito mal isso. Que coisa ruim, seu filho quebrou a perna, veja só. E o fazendeiro respondeu para ele, pode ser, pode ser. No dia seguinte, os oficiais do exército chinês estavam recrutando soldados para a guerra e apareceram lá naquelas paragens, mas não levaram o filho do fazendeiro que estava com a perna quebrada. Levaram os filhos dos vizinhos. E os vizinhos vieram até o fazendeiro, falando para ele, diz, nossa, que sorte a sua, né? O seu filho estava com a perna quebrada, não foi levado para a guerra. Os nossos foram. Ele diz, pode ser. Essa é uma historinha do folclore chinês que ilustra bem como, se a gente prestar atenção em um fato isolado, a coisa pode parecer muito ruim, mas, na verdade, não é. Ela tem a sua razão de ser. As leis divinas, eu sempre digo assim, né? As pessoas ficam olhando, eu digo, Deus não é um Deus antropomórfico, né? A doutrina espírita desfez isso. Tirou aquela imagem de um Deus, né, barbudo, com a coroa, sentado num trono, que fica lá dizendo, isso pode, aquilo não pode, o Newton hoje cometeu uma infração, dá um castigo para ele. Não é assim que funciona o universo, né? Deus criou todas as coisas, e as coisas todas são regidas por leis divinas, universais, perenes, que são imutáveis, eternas, não se modificam, não se alteram. Essas leis regem todas as coisas em equilíbrio desde todos os tempos. Então, não precisa Deus ficar dizendo,
castiga esse ou não castiga aquele, ou castiga um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do tanto da infração. Quando a gente comete uma infração, a reação a essa infração é pedagógica. A reação que existe contrária é para nos fazer aprender de que cometemos uma infração, para aprender com aquele erro, para que a gente não cometa mais. Então, aquilo que a gente acha às vezes que é castigo, não é castigo, é o aprendizado. Quando o nosso filho vai para a escola, tira uma nota baixa na escola, aí ele volta, qual é a primeira preocupação de um pai responsável? Ah, meu filho, o que foi? Você tirou nota baixa porque a sua letrinha estava muito feia, você não escreveu direitinho, a professora não entendeu? Ah, tá aqui, ó, meu filho, comprei um caderninho, isso é antigo, vocês não me deem risada, por favor. Comprei um caderninho de caligrafia. Eu acho que é só quem tem mais de 50 para saber o que é isso. Comprei um caderninho de caligrafia, eu fiz muito isso, por isso que eu estou falando. Agora você vai encher esse caderninho aqui, ó, vai escrever, daí escrevia na primeira linha uma frase lá, né? Uma frase qualquer lá, né? O vovô viu a uva. Então enche agora essa folha aqui, meu filho, escreve, o vovô viu a uva, o vovô viu a uva, e você escrevia aquilo inteiro. A gente enchia um caderno escrevendo para quê? Para caprichar na letra, para a letra ficar legível. E a gente achava que aquilo era um castigo. Ah, meu pai me deu um castigo, me deu um caderno. Eu tive que encher o caderno de capa a capa. Isso é um castigo. Mas será que era um castigo? Ou era pedagógico? Né? Então, aquilo que nós chamamos de mal é a pedagogia divina, nos ensinando a fazer o certo. Onde, como diz os Espíritos, onde nós vemos o mal, é a nossa ignorância do bem. Porque a gente não compreende o quanto de bom aquilo está sendo para corrigir as nossas almas falidas, para corrigir as nossas almas em erro. A questão 13 diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? É uma pergunta de Kardec aos espíritos. Eu vou resumir porque a resposta era grande. Vou pegar só esse trechinho que diz assim: a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Então, para concebermos Deus, nós precisamos entender suas leis, as suas regras que regem o mundo, para que a gente possa entender essa perfeição, como ela funciona, né? E aí volto a repisar aquela grande pergunta de Epicuro. O mal existe? Não. O mal não existe. Aquilo que a gente chama de mal é a pedagogia divina, é a ignorância do bem. Eu só vou pontuar aqui agora as notas, na questão número 13, quando Kardec faz seus comentários, a resposta dos espíritos, para ficar bem característico, né? Kardec diz assim: Deus é eterno. Se Deus tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um outro ser anterior. É assim que de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, o único ser que nós conhecemos eterno é Deus. Nós dizemos que a nossa alma, nosso espírito é eterno. Não, é um vocábulo que empregamos de forma errada. O nosso espírito, ele é imortal, porque nós tivemos começo, nós fomos criados por Deus. Então, nós temos um início.
Para ser eterno, não teria nem começo, nem fim. Nessa condição de existir de todo o sempre e para todo o sempre, nós só entendemos na nossa humilde inteligência, né? Nós conseguimos só na teoria isso, porque concepção não dá, nós só entendemos que só Deus é eterno. Deus é imutável. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Como a gente falava do livre-arbítrio. Se Deus tivesse errado no projeto humano, né, e dizer, nossa, eu dei o livre-arbítrio e fiz besteira. Vamos tirar o livre-arbítrio desse povo aí, porque eles estão escolhendo tudo errado. Então, haveria uma falibilidade divina. E Deus não tem falibilidade. Deus é infalível. Por isso que nós, onde achamos que existe o mal, não existe o mal. É só a nossa ignorância. Deus é imaterial. Deus é único. Não existem outros, porque se existisse dois, já poderia dar debate. Já dava divergência de opinião. Então, Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, e ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, meus amigos, nós já passamos bastante da hora, porque esse assunto ali é interessante, mas eu espero que o debate em si, em torno da existência do mal, tenha conseguido trazer um pouquinho de luz, coisa que é muito natural ao estudo da doutrina espírita, e que a gente possa, se for enfrentar um materialista nos próximos dias, termos respostas convincentes sobre a existência de Deus e, acima de tudo, que é um Deus de amor, que ampara a todos nós indistintamente. É isso. Muito obrigado, meus amigos, que Deus os abençoe, muito obrigado pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, Newton. Foi fantástico, né? Muito esclarecedor, muita coisa para a gente pensar, né? E acredito que tem muita gente aí com algumas dúvidas, né? Vamos abrir uns 5 minutinhos só para as dúvidas, porque temos horário a cumprir. Bom, alguém quer falar? Alguém quer fazer algum comentário? A hora é agora. Tem uma perguntinha no chat, Everton. Tem? Eu Da tô meio Cíntia perdido Prada. aqui, peraí. Uhum. Ô, Cíntia, você quer fazer a pergunta, você pessoalmente? Pode ser. Eu estou esperando aqui uma entrega, por isso que eu estou assim. Entendi perfeitamente, foi muito esclarecedor e didática. A pergunta é, além de a gente julgar, não saber fazer o julgamento correto, às vezes, do que é bom e do que é mal, né? Do que é bem e do que é mal, nós cometemos o mal por ignorância do bem. É isso? Exatamente. Outro dia eu conversava com a minha esposa que, no fundo, né, se a gente for rebuscando as razões de todas as nossas atitudes, nós vamos sempre chegar na ignorância, que, aliás, foi a nossa condição primeira. Né? O Livro dos Espíritos diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, ser ignorante não é um defeito, é a nossa origem. É ignorante no sentido de desconhecer as coisas, né? De desconhecimento das coisas. Então, quando nós cometemos erros, mesmo que ele seja deliberadamente praticado, né? Ainda assim, ele é resultado da ignorância. Porque, veja, se o assassino que mata por vingança o seu desafeto soubesse que, na verdade, quando ele está fazendo aquilo, ele está causando um mal maior para ele do que para o seu desafeto, será que ele faria? Né? Então, todo o mal que nós praticamos, mesmo que intencionalmente,
ele sempre é resultado da ignorância. E isso, que a gente chama de mal, né? Volto ali a reafirmar as palavras dos espíritos, dizendo isso que a gente chama que é o mal, na verdade é só a ausência, ou melhor, é a nossa ignorância do bem, porque as coisas se equilibram. Eu costumo usar uma metáfora, dizer assim, de que o mal é como o veneno da cobra, né? Ele carrega em si o próprio antídoto. Porque ninguém permanece eternamente na prática do mal e é feliz com isso. Não tem como. Ele pode cometer o mal por um tempo, satisfazendo o seu ego, satisfazendo os seus desejos egoístas, né? Suas vontades, suas vaidades, o seu orgulho, etc., etc. Mas ele não vai se sentir feliz com isso. Ele pode ter prazer por algum tempo. E prazer não é felicidade, é uma outra coisa, né? E vai chegar uma hora em que aquela semente divina que nós temos dentro de nós vai dizer que a coisa está errada, não está boa, não estou feliz. Então, o mal não se sustenta. É como o veneno da cobra. Ele traz em si mesmo o remédio para a sua cura, né? Estava no mudo aqui. Obrigado, Nilton, pelo esclarecimento. Bom, tem muitas pessoas parabenizando pela palestra. A Vanessa comentou aqui que ela se sentiu na aula de filosofia da faculdade. Ela tem saudade dos professores dela. E também fez caderno de caligrafia, então não é tão velho assim caderno de caligrafia, né? Ela está recomendando aqui o vídeo do pastor Henrique Vieira falando sobre Deus com Lázaro Ramos. E lembrei da frase do crioulo: as pessoas não são más, elas são perdidas. Que vem de encontro aí com a questão da ignorância do bem, né? Bom, gente, acho que nós já estamos quase chegando na nossa hora. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Eu posso só falar? Pode sim, com certeza. Eu estou assim, encantada. Eu fiquei aqui assim, grudada na tela, ouvindo o Nilton falar, maravilhoso, lindo demais. E assim, ele foi tão pedagógico, didático, que não, para mim, nossa, me esclareceu muito, porque quando ele falou do mal, na hora eu ia dizer para ele que nós tínhamos criado o mal através do mau uso do livre-arbítrio. E realmente é ausência, nós somos criados ignorantes. Então, ele é assim, ele clareou essa história do livre-arbítrio. Realmente, a gente foi criado simples, ignorante. Então, nós aqui. Então, achei assim lindo demais. Foi lindo demais. E a caligrafia eu usei muito caligrafia. Dei para os alunos usarem a caligrafia, para os filhos, para os netos. Mas é muito bom. É aquele acha que é mal, mas não é. Maravilhoso. Nossa, achei lindo demais. Deixa eu dar um exemplo para vocês da minha vida. A minha filha, eu tenho a minha filha mais nova, aos 18 anos, ela vinha numa vida muito desregrada, muito complicada, amizades difíceis, baladas noturnas, muita bebida, correndo sérios riscos nas noites. Assim, ela estava indo para um caminho terrível e muita preocupação, a gente sempre muito nervoso, quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Foi uma pancada, né? Médicos, crises, ela, a cada crise, sequelas, ela já estava indo para um caminho muito difícil, a gente via um fim horrível. Aí nós descobrimos um tratamento com o Dr. Cícero Coimbra, em São Paulo, a senhora que é de São Paulo deve conhecer de nome, Protocolo Coimbra, um tratamento feito com altas doses de vitamina D. E a gente foi para São Paulo e fizemos a consulta com a equipe médica, e ela começou a fazer o tratamento com vitamina D.
e lá se vão 12 anos, 13 anos já. Nunca mais teve uma crise, mas precisou alterar radicalmente seus hábitos, né? Passou a ter uma vida regrada, passou a se dedicar aos estudos, modificou a alimentação saudável, tudo muito controlado, e, enfim, foi uma virada de 180 graus na vida. E um dia desses atrás, a gente conversando, ela falou: pois é, né, pai? Eu fiquei muito triste quando aconteceu tudo, né? Foi uma coisa muito, muito difícil de superar, as crises eram terríveis. Daí ela diz: mas aquilo que eu achava que era tão ruim foi a minha salvação. Salvação. Mas Deus, Desculpa. Deus é sábio. Ele puxa o nosso tapete porque ele nos ama. E ele, Pois é. como ele nos ama, ele não quer que a gente perca a reencarnação. Então, ele dá um basta para a gente, né? Para a gente acordar, refletir, e que, graças a Deus, né? Com você, com a sua esposa, que vocês deram a força para ela e ela acordou. Isso é muito lindo. Eu fiquei muito feliz porque a conclusão foi dela, né? De dizer que aquilo que parecia o mal, na verdade, foi a salvação. Quer dizer, Foi a salvação. olha, isso é uma ilustração perfeita para tudo que a gente falou hoje. Aquilo que a gente Exatamente. chama de mal é só a nossa ignorância do bem, daquele remédio pedagógico que às vezes é amargo, mas que no fundo é para a nossa construção, é para o nosso bem. Exatamente. Então, nada de revolta, né? Vamos agradecer sempre a Deus por todas as coisas. Todas as coisas. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Nilton, por compartilhar uma parte da sua vida, né, que realmente é emotiva, né? E agradecer aqui em nome de todos pela sua presença, agradecer pela essa palestra tão iluminada, e com certeza a gente vai estar com um pontinho aí de dúvida, que a gente vai estar sempre buscando coisas novas, questionar mais vezes, né, o porquê do mal, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Vou dar uma parada agora na gravação para a gente encerrar com a nossa amiga Vanessa.